das coisas, porque se ele assumir qualquer compromisso e realização, ele vai cometer erros, e aí vai aparecer que ele é imperfeito, mas ele é orgulhoso? Não, não. Então, é uma fuga que o indivíduo que não é humilde faz. Embora, para todo mundo, olha que sujeito humilde, você o convida, ele nunca pode. Ele diz, não, não tem. Quem sou eu para fazer isso? Não, pelo amor de Deus, chame fulano, chame Beltrano. Fala, nossa, que fulano humilde. Ele nunca aparece. Isso não é humildade, isso é muitas vezes falsa modéstia, orgulho enrustido. Porque o humilde se coloca como servidor. Olha, eu estou aqui para servir. Posso tentar fazer a tarefa. Vou fazer todo o empenho para executá-la. Não, essa tarefa de fato eu não posso. Está além do meu alcance. Não, esta aqui eu posso. Ou seja, o humilde sabe exatamente as suas fraquezas, mas os seus pontos fortes também. Ele sabe os dois lados da moeda. Ele conhece o seu próprio valor. Eu posso fazer isso. Eu posso colaborar ali. Eu posso colaborar acolá. Eu posso dar a minha contribuição aqui. Isto é humilde. Agora, se lhe pedem mais, não. Mais do que isto, não é possível. Até aí eu não vou. Está além das minhas forças, da minha capacidade. Então, saber exatamente o que não pode e o que pode é trabalho da humildade, dessa virtude que atua no meu intelecto e me diz, olha, eu tenho capacidade para ir até aí. Eu não tenho capacidade para passar dali. Então, tendo essa clareza, eu começo a entender como a humildade atua dentro de mim. Vejamos. A humildade é a consequência apropriada que segue a afirmação: posso estar errado. E exige responsabilidade de aprender com as experiências e conhecimentos disponíveis. Olha que caracterização interessantíssima. É muito importante a gente botar dentro de nós essa frase, posso estar errado. Posso estar errado. Vamos entender o que significa colocar isso dentro de si. Quando eu coloco isso dentro de mim, posso estar errado, eu presto atenção nos outros, na experiência alheia. Quando eu começo a impor demais o meu pensamento e a minha vontade, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu posso estar errado. Olha o que a humildade diz para mim. Eu posso estar errado. Então, ante o filho, dentro de casa, no lar, quando estiverem convivendo, explicando, ensinando, pense, eu posso estar errado. Então, se eu posso estar errado, significa que eu tenho que ouvir, prestar atenção, buscar estudar, ouvir a opinião alheia, conhecer outras experiências no mesmo contexto. Porque só o orgulhoso tira essa expressão do seu mundo íntimo. O orgulhoso, ele nunca está errado. O humilde, não é que ele está errado. Olha a diferença. Não é que o humilde está sempre errado. Isso é tolice. É o posso estar errado. É diferente o posso estar errado de estou errado. Está clara a diferença? O eu posso estar errado me predispõe a aprender. O estou errado é burrice, porque se eu estou errado, mude. E faça o certo. Não é estou errado. O sujeito que está errado vai buscar mudança e fazer o certo. Não, não é isso. Ele acha que está certo. Ele vai propor alguma coisa, ele acha que está certo, mas ele tem que guardar em si esta expressão no seu mundo íntimo. Posso estar errado. Porque se amanhã ele perceber que ele se equivocou, ele muda. Essa é a diferença. Ele muda porque ele descobre, nossa, me equivoquei. Falei aquilo, disse aquilo, propus aquilo, nossa mãe, me equivoquei. Mas o humilde sabe, volta, corrige. Porque ele tem dentro dele a possibilidade do erro. Ele sabe, eu posso estar errado. Então a palavra dele é uma palavra, é uma contribuição. Como nós vamos encontrar em Allan Kardec ao longo de toda a codificação. Na Revista Espírita ele vem e apresenta, este é o meu pensamento. Esta é a minha proposta. Está aqui para debate, para vocês analisarem. Então, ele vai dizer na revista de 1865, dando um exemplo curioso, ele vai dizer assim, me enganei. Ele começa um artigo dizendo, me equivoquei. Você fala, nossa, ele se equivocou. Aí ele vem relatando num fenômeno que ele conheceu e estudou, de dupla vista, em que um médium pegava um copo de vidro,
colocava sobre a mão e fazia a leitura em sua mão de vários contextos e várias situações, comentando sobre a vida da pessoa, entrando em vários detalhes, e Kardec havia dado uma explicação para esse fenômeno. Depois, passado alguns meses, ele havia dado essa explicação na Revista Espírita de 64, do ano de 64, no ano de 65 ele vem, estava errado, me enganei. E ele vem explicando o seu erro, mostrando onde ele se enganou no processo explicativo. Eu não vou contar, para que vocês tenham a curiosidade de ler a Revista Espírita. É novela, né? Você tem que deixar alguma coisa para o capítulo seguinte. Mas ele vai mostrar onde estava errado, de que maneira ele se equivocou. Esta é a posição do humilde. Apresenta o seu ponto de vista, mas está sempre disposto a mudá-lo e o muda quando se descobre equivocado. Só o orgulhoso diz e acha que o que ele disse é verdade eterna, que vai valer para sempre. Então, essa não é a postura da humildade. Eu tenho que ter dentro de mim, se posso estar errado. Então, quando eu estiver conversando com a minha esposa, com meu filho, com meu colega de trabalho, na casa espírita, com alguém que chega, você pode exprimir o seu pensamento e deve. Pode dar a sua ideia, a sua opinião, mas lembrando sempre, posso estar errado. Logo, não a coloque como imposição, como verdade absoluta. Apresente o seu ponto de vista. Sempre lembrando, posso estar errado. Está claro? Com isso você se prepara para aprender. Esta frase é muito dura. É muito forte. A gente tem que estar sempre com ela na cabeça, para não correr a tentação do orgulhoso, que sai por aí dizendo como as pessoas devem ser e agir. O humilde, eu posso estar errado. Então eu apresento uma proposta, um ponto de vista. Cabe ao outro julgar, analisar e tomar a sua própria decisão, porque é apenas o meu ponto de vista. Então ele tem responsabilidade de aprender com as experiências. A frase é forte, ele tem que ter responsabilidade de aprender. Não basta dizer eu estou errado ou posso estar errado. A responsabilidade de que ele deve aprender com a experiência e com os conhecimentos. Essa atitude de aprender sempre, de avançar sempre, é marca da humildade. A humildade nos impulsiona a querer aprender, a querer estudar sempre. Virtude que tempera e freia o ânimo, a fim de não se elevar sem medida no culto das coisas mais altas. Olha essa expressão. Olha que coisa interessante. Ela freia o ânimo. Esse é o lado negativo. Depois nós vamos ver um lado positivo dela. Ela freia o ânimo para que você não se eleve sem medida no culto das coisas mais altas. Não gera fanatismo a humildade. A humildade impede o fanatismo. O fanático, a gente pensa que ele é humilde porque ele segue, não, mas é orgulho. É o orgulho enrustido no fanático. Por quê? Porque ele, ante as coisas, ele aprecia e passa a considerá-las a verdade absoluta. Por isso que ele se entrega. O fanático é esse indivíduo que considera aquele líder como sendo absolutamente infalível. E aí ele se entrega irresponsavelmente. Ele não pensa, ele não reflete, mas ele é um espírito como eu, pode estar errado, como eu posso estar errado. Então ele não abandona a reflexão própria, a análise própria. Ele nunca vai abrir o seu direito e o seu dever de fazer o próprio julgamento, de analisar, de refletir com a experiência do outro. Então ele freia você nesse impulso. Não, ele é mais alto, eu vou me entregar a ele. Muito cuidado, isso não é humildade. Isso é orgulho. Porque, na verdade, quando eu faço isso, eu me coloco no lugar daquele indivíduo, o considero o suprassumo e ele passa a refletir o que eu gostaria de ser. Então eu me coloco lá como sendo, nossa, né? Isto é orgulho. Eu não percebo que eu tenho que ter ânimo, boa vontade com aquele que sabe mais, sem abandonar a minha reflexão, o meu próprio pensamento, a minha análise, porque eu responderei pela minha conduta, ele responde pela conduta dele.
Eu não serei responsabilizado pela conduta dele, nem ele pela minha. Então a minha conduta tem que ser escolha firme, voltando ao critério aristotélico. Vontade sem coação de fora. Eu estou seguindo por mim mesmo e não seguindo porque o outro. Então, por isso, tomava cuidado o Kardec o tempo inteiro de não se permitir e nem deixar que os outros o colocassem no lugar do grande líder. Ele dizia, eu sou apenas o trabalhador que dou a minha contribuição. Kardec jamais se colocou na condição do grande líder, do grande condutor da verdade em termos de espiritismo. Ele faz questão de dizer e de agir assim o tempo inteiro. Eu apenas deixo a minha contribuição, a doutrina dos espíritos. Cada um tem que analisar, refletir e construir. Ele jamais se colocou na condição de guiador de almas, de orientador de almas, jamais. Nós vamos ver isso na Revista Espírita, nas obras da codificação, em especial na Revista Espírita, já que o ano que vem vamos fazer 150 anos de produção dessa revista. Leiam, ali você vai conhecendo o caráter de Kardec, o jeito dele ser, quando ele mostra o que ele faz, como ele agia na sociedade, como ele se comportava. Ele jamais deixou sequer que a Sociedade Espírita de Paris fosse a sociedade que deveria dizer como as outras deveriam se comportar. Ele dizia, nós apenas damos a nossa contribuição, que cada um reflita, analise e siga o seu caminho. Isto é humildade, reconhece os limites até onde pode ir. Então a gente não pode jamais se empolgar a tal ponto que eu passe a seguir qualquer pessoa que eu considere mais alta, simplesmente irrefletidamente. Eu posso aproveitar, aprender e devo aprender com os mais sábios, com os mais experientes, mas jamais segui-los irresponsavelmente. Então a humildade freia esse ânimo para você seguir as coisas mais altas de forma cega. Ela freia, não, calma, eu posso estar errado. Eu posso, inclusive, estar errado na minha avaliação daquele que eu estou considerando mais alto que eu. Eu posso estar errado na avaliação daquela posição doutrinária que eu estou considerando melhor. Muito cuidado. Então você freia, você não vai irrefletidamente, você segue passo a passo, mas sempre refletindo, sempre tendo argumento, sempre procurando entender. Então a humildade exige aprender sempre e não seguir de forma cega. Por isso Kardec vai abandonar a fé cega. Não é fé cega que o Espiritismo propõe, fé raciocinada. Raciocinar significa pensar, refletir antes de aceitar. E Kardec vai propor isso como um lema fundamental. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Jamais abrir mão da própria reflexão, da própria análise. Então, isto é humildade. O orgulho é aquele que se coloca no lugar do outro de forma vaidosa. Está vinculada ao amor à verdade e a ele se submete. O homem humilde ama a verdade mais que a si mesmo. Isto é muito importante, essa característica, por isso a humildade é a virtude do intelecto. Eu amo a verdade, não a mim mesmo. Quando eu amo demais a mim mesmo, as minhas ideias, por serem minhas, é que são as verdadeiras. Olha como eu inverto. Não são as verdades que determinam as minhas ideias, são as minhas ideias que viram verdadeiras. Olha a inversão de papéis. A verdade é uma coisa, minhas ideias, outra. Pode ser que minhas ideias sejam as ideias da verdade. Pode ser, mas eu posso estar errado. Percebe a diferença? O homem é humilde ao reconhecer que pode estar errado, ele busca a verdade, mas já não considera que ele já encontrou, né? O orgulhoso não, ele coloca como se ele fosse o dono da verdade. A opinião dele é a que deve ser obedecida, e ai daquele que não obedece. Aquele que não segue a sua opinião perde o seu afeto, o seu carinho, a sua amizade. Essa é a característica do orgulho. Você quer impor o seu pensamento e não expor o seu pensamento. E lá em O Livro dos Espíritos, na questão 853, Kardec vai colocar lá. A convicção não se impõe. Ensinai a exemplo do Cristo, servindo-vos da brandura e da persuasão. Ou seja, você expõe com brandura seu sentimento brando e com persuasão. Persuasão é com a razão fundamentada. E não
já se considerando o dono da verdade. Então, por isso que ela está vinculada à verdade, ela é a virtude do conhecimento, do intelecto. O intelecto trabalha com o verdadeiro, com o falso. Mas ela se vincula desta forma. O homem humilde busca a verdade. O orgulhoso acha que já a possui. Olha a diferença. Um caminha para ela, o outro já se considera de posse dela. Olha a diferença. Quem caminha pode mudar. Quem acha que já está com a verdade não muda. Ele já acha que está, vai mudar para onde? Ele não aprende. É como naquela passagem que citei de Sócrates com Lisa. Ele já acha que sabe o que é coragem. Então ele não vai aprender o que é coragem, ele já acha que sabe. Faltava a ele a humildade que tinha Sócrates. Quando lhe pergunta o que é coragem, não sei, mas estou disposto a aprender. Então veja, a verdade é fundamental para a humildade, como farol, como guia que ilumina o caminho. Mas muito cuidado, porque é tão fácil a gente se considerar dono da verdade. É tão fácil a gente sofrer com esse vício do orgulho. É muito difícil dele tirar. Porque na medida em que a gente vai conhecendo, que a gente vai aprendendo, vai criando essa sensação divina dentro de nós, né? Mas não sensação divina no bom sentido de a gente ser Deus. É uma coisa muito curiosa. Você vai se sentir, nossa, como eu sei, como eu sou inteligente, né? A gente vai criando isso e daqui a pouco a gente não percebe o quanto ignorantes somos. Porque a verdade passou a ser o que eu digo, e não a verdade. A verdade não é o que eu digo. Pode até ser o que eu digo, mas pode não ser. Então você olha a verdade e compara o seu pensamento com ela, as suas ideias com ela. Compara com tal lucidez que você vê, não, agora eu estou enganado, eu tenho que mudar. Mas isso é difícil demais, é fácil falar. Eu digo, a melhor coisa do mundo é fazer palestra sobre as virtudes, porque é fácil demais, tem muito material. Agora, vivê-las não é fácil. E aqui vai mais uma lição para todos que estão me ouvindo. Uma coisa é o Cosme estar falando, outra coisa é o que o Cosme é. Porque a gente faz uma confusão. As pessoas acham que os oradores espíritas praticam aquilo que falam. Olha o que eu estou dizendo, eles acham que eles praticam aquilo que falam. Não, nós nos esforçamos para praticar aquilo que falamos. Mas muitas das vezes a gente escorrega feio. Então a gente não pode usar a pessoa que fala como sendo o nosso modelo e guia. Por isso Kardec foi muito lúcido, só há um modelo e guia, Jesus. A gente não pode ficar do lado de lá achando que quem está do lado de cá é melhor do que quem está do lado de lá. Não somos melhores. Com certeza sou pior do que muitos que estão aqui. Com certeza. Então o que vai acontecer? Nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Céu e o Inferno, em vários lugares, manifestações de espíritos que eram nobres do ponto de vista da terra e que relatam que quando chegam no plano espiritual tem que se ajoelhar ante os seus servos na terra. Aqueles que que foram seus servidores, seus servos, que ele abusou, e que ele chega do lado de lá e descobre, meu Deus, o quanto eu tenho que caminhar, e peço perdão e apoio a este que na terra foi o meu lacaio. Então, muito cuidado, que a gente não olhe a pessoa que fala como sendo exemplo de vida. A pessoa que fala é alguém que está apenas mostrando um pensamento, que a gente escuta, reflete, tira o que é bom, joga fora o que é ruim, mas não apoiamos nossa conduta na conduta de nenhum ser humano imperfeito. A conduta nossa tem que ter como modelo a conduta do Cristo, de nenhum outro ser humano. Então, que a gente não tenha a ingenuidade de criar os nossos ídolos, que a gente vai imitar e tentar considerá-los como conduta exemplar. Não façamos isso, porque é um desrespeito para a pessoa e, ao mesmo tempo, um prejuízo para nós mesmos. Então, nosso modelo é Jesus. Então, eu sempre digo, falar da virtude é muito fácil. Vivê-la, outros 500. E eu sempre brinco assim quando estou falando. Falar é fácil. Se conversar com a minha mulher, ela deve ter muita queixa do Cosme. Converse com meus filhos, com aqueles que vivem comigo na intimidade, meu Deus do céu. Eles sabem muito bem o quanto imperfeito eu sou.
e sofrem as consequências dessa imperfeição todo dia que convivem comigo. Então, essa é uma coisa muito importante. Mas não estou pegando aqui o Cosme apenas, estou querendo pegar isso como exemplo geral. A gente nunca pode, porque no movimento a gente tem essas coisas, a gente transforma pessoas em deuses, em Cristos, e o Cristo é um só. E Kardec dá esse exemplo, ele não se permitia isso, e ele combatia isso o tempo inteiro. E olha, Kardec, hein, que era espírito bom. Nós que somos imperfeitos, então nem se fala. Imagina, ele que era espírito bom, nem assim se permitia, para que a gente tivesse. Jesus é o nosso modelo e guia, tudo mais é conversa fiada. Então não pautem suas condutas pela conduta de nenhum ser humano que está vivendo na Terra. Paute suas condutas pelo Cristo e pelos seus ensinamentos. É muito diferente. Para que a gente não se desiluda, para que a gente não sofra quando o amigo que nós admirávamos cai, quando o amigo que a gente seguia sofre um problema, porque ele é imperfeito, gente. Então, quando a gente pauta a nossa conduta por alguém, alguém deixa de ter essa conduta, a gente desanima. Quantas pessoas abandonam suas crenças religiosas porque o religioso cometeu algum delito? Quantas pessoas fazem isso? Eu conheço quantas pessoas que disseram para mim assim, olha, eu deixei de ser lá protestante porque eu peguei meu pastor em tal conduta. O que tem a ver o pastor com a proposta religiosa da religião dele? Então a gente não pode correr esse risco. Ou nós amamos a doutrina e buscamos seguir a doutrina. As pessoas que falam, que pregam, que dirigem, que coordenam, são pessoas com seus defeitos, seus vícios. Nós as respeitamos, oramos por elas, mas seguimos o caminho que a doutrina nos oferece, porque eu respondo pela minha conduta, não pela conduta dela. A conduta dela, responde ela. A minha conduta, respondo eu. Então, cada um paute, então, sua vida pelo ensinamento e pelo exemplo de Jesus, deixando que a vida corra. Por isso que o humilde vai considerar a verdade está lá, não está ainda aqui dentro de mim. Estou caminhando para ela. Então, a gente vai pautar por esta busca. Não é a ignorância do que somos, mas, ao contrário, conhecimento ou reconhecimento de tudo que não somos. Veja, aqui é muito importante. A humildade não é a ignorância do que somos. Porque se fosse a ignorância do